Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje e o texto para a nossa reflexão está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz o seguinte: O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Como é que está a sua saúde? Está tudo bem? Você está se cuidando bem em meio a essa pandemia? O que temos ouvido é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o isolamento. Mas será que de fato isso nos protege? Será que de fato isso nos traz saúde para enfrentar não só o coronavírus, mas também todas as outras doenças? É por isso que nós vamos dar início a uma série especial. Como é que vai? Saúde boa? Então, nós vamos conversar nessa série sobre alguns remédios naturais que Deus deixou para nós, para que a gente venha cuidar de maneira adequada e equilibrada da nossa saúde, fortalecendo o nosso sistema imunológico e assim estejamos fortes para, se porventura alguma doença chegar até a nossa vida. E com base no texto que nós lemos hoje, João descreve que o Espírito, a noiva, o próprio céu, está nos fazendo um convite e nos oferecendo a água da vida. João aqui faz o uso da água para ilustrar a verdadeira sede que eu e você temos. Mas agora nós vamos conversar justamente dessa sede natural que nós temos no nosso dia a dia e precisamos fazer uso da água. Você tem bebido água com frequência? Você faz o uso correto, racional da água? Ou você é daquela pessoa que nem lembra de beber água, a não ser quando está muito calor ou quando vê alguém bebendo água? A grande verdade é que a água é fundamental para o nosso organismo. O nosso corpo ele é formado, na sua maior parte, por água. E precisamos estar repondo a água no nosso organismo para que ele fique hidratado e as células e o nosso organismo, possa trabalhar da melhor maneira. Eu tenho aqui algumas anotações em relação à água. Por exemplo, ela previne e acelera o processo de reabilitação de algumas enfermidades. Se bebemos água constantemente, nós podemos até prevenir doenças. Por outro lado, se estamos doentes e estamos fazendo o uso correto da água, pode ajudar na reabilitação. A água ela é fundamental para poder lubrificar as articulações e os músculos. Veja que o não uso da água pode trazer dores nas articulações, dores na coluna, por exemplo. Por outro lado, a água também ela tonifica as atividades cerebrais. Ela ajuda no funcionamento. E muitas vezes estamos com dor de cabeça, corremos para tomar um remedinho e, na verdade, muitas vezes é simplesmente a falta de água. Quando a gente bebe água, a gente vai então ajudando as nossas células e fazendo com que elas trabalhem de maneira melhor e o nosso organismo, ele só ganha. Foi feita uma pesquisa e a base dessa pesquisa consistia no seguinte: as pessoas fazerem uso da água 30 minutos antes de cada refeição. Fizeram isso durante 12 semanas. E ao final foi concluído que essas pessoas que assim fizeram uso da água 30 minutos antes das refeições, elas perderam 44% de peso. Veja que o uso da água até auxilia a você a perder o seu peso, se porventura essa é a sua vontade, a sua necessidade. Por quê? Porque naturalmente, gente, quando a gente vai almoçar, a gente já pega ali um copo de suco, uma água, um refrigerante, ou se não, terminando o almoço, a gente já ingere aquela quantidade de líquido. E isso atrapalha a digestão e vai naturalmente desencadear aí num sobrepeso. Então, fazer o uso da água 30 minutos antes das refeições auxilia e muito. Se você tem dúvida de quanto de água você deve beber por dia, existem várias receitas, Mas uma que eu vi é se você não faz muita atividade física, é você multiplicar 33 ml vezes o seu peso. O resultado vai ser a quantidade de litros de água que você tem que beber por dia. Se você faz atividade física, gasta bastante energia, então você deve, ao invés de 33, colocar 45 vezes
o seu peso e o resultado então vai ser a quantidade aí de água que você deve beber por dia. Vai variar aí de 2 litros, 2.300, 2.800. Para quem faz atividade física pode pular para 3.800. Então não tem uma regra básica para dizer é um padrão para todos, né? Mas siga essa matemática aí que você vai chegar aí um número mais ou menos da quantidade de água que você deve ingerir por dia, tá bom? Então vamos fazer uso desse presente que Deus nos deu, que é a água. Só que ao mesmo tempo vamos fazer uso da água que o céu está nos oferecendo, a água da vida. E essa água da vida é a graça de Cristo, que ela nos transforme, que ela nos envolva e que ela venha fazer de nós pessoas felizes e saudáveis em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Forte abraço.